Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé, propósito de fé dos 52 dias, para a restauração da vida de todo que crê. Você sabe que temos clamado de segunda a segunda, e você tem podido acompanhar os resultados, a mão de Deus agindo com poder. Graças a Deus. Estamos muito gratos a Deus, porque Ele não falha mesmo. E hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o jejum, o 7º da restauração. E vamos clamar até perto das 22 horas, sem cessar, em todos os nossos templos. E eu quero convidar você a vir buscar a Deus. Deus tem chamado por você, tem te buscado, e Ele quer operar, Ele quer agir. E é dando passos de fé ao encontro dEle. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Êxodo 7, do 14 ao 16. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Em outra tradução diz: porém, eis que até agora não me tens ouvido. Se você acompanhar, você vai ver a dor, a aflição que esse homem viveu e permitiu que o seu povo vivesse. Por quê? Porque endureceu contra Deus. E quando uma pessoa endurece contra Deus, há um aumento das pragas. As pragas aumentam. Por que as pragas aumentaram? Porque ele não quis dar ouvidos a Deus. Coração obstinado, duro. Deus falava: deixa o meu povo ir. Mas ele não deixava. E isso é o que acontece na vida de muitos. Deus está dizendo: pare com isso. Faça isso. Muda isso. Muda. Mas a pessoa não atende a Deus. Não dá ouvidos a Deus. Deus está falando, mas ela continua com o coração endurecido. Ela não quer ouvir a Deus. Mas Deus está avisando. Me ouça. Faça o que eu estou mandando. O Senhor falou com o faraó. Ó, me obedeça. Me atenda. Dê ouvidos. Mas ele não deu. Aí veio a primeira praga, veio a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar na 10ª. Só que a 10ª foi
Olha isso aqui, olha a dor. Olha o tamanho da dor. Está em Êxodo 12, 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, não esperou nem amanhecer o dia. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Mas para chegar nesse ponto aqui, dele liberar o povo, inclusive pedir uma bênção para ele, e os egípcios, antes, que estavam ali, segurando o povo, agora empurrando o povo para sair, o povo de Deus, saia logo, agora vocês vão embora. Eles precisaram, infelizmente, chegar num nível de dor extrema. Entendeu? Em extrema dor. A primeira praga não convenceu, a segunda, a terceira, só a 10ª, quando chegou a cada primogênito, todos os filhos mais velhos de todo o Egito morreram. Não havia uma casa no Egito que não tinha um morto. Mas ele não podia ter cedido já da primeira praga? Quando viu que a coisa não estava boa? Por que ele endureceu tanto? Por que ele esperou as pragas aumentarem? Houve um aumento das pragas. Elas chegaram a 10 pragas. Por quê? Por que algumas pessoas permitem a vida delas chegar num ponto de extremo de desespero e aflição? Porque não ouvem a Deus. Não param para dar ouvidos a Deus, não atendem a Deus. O coração fica endurecido. Deus está falando, a pessoa não ouve. Aí, infelizmente, as pragas aumentam. Elas vão aumentando. Deus permite. O faraó, ele queria medir força com Deus. E tudo que acontecia, ele ignorava. As coisas foram dando erradas, e uma coisa atrás da outra acontecendo, e ele ignorando. E veio uma praga, e veio outra, e outra, e outra, e ele ignorando. Até que chegou um dia em que tinha um morto em cada casa no Egito. Todo mundo chorando um morto, uma perda de um filho. Os primogênitos estavam todos mortos, até dos animais. Mas por quê? Porque não cedeu. Por que as pragas aumentaram? Porque ele não cedeu para Deus. Por que algumas coisas têm piorado na tua vida? Porque talvez você não tenha cedido para Deus. Você não tenha atendido a Deus. Você não tenha ouvido a Deus. Entendeu? Você quer servir a Deus ao seu modo, quer fazer as coisas do teu jeito. Mas Deus já colocou diante de você como é que deve ser. Como você deve se portar. Como você deve agir. Então não adianta você insistir e achar que Deus
vai desistir daquilo que ele tinha falado, vai mudar de ideia. Ele não vai. Então esse tem sido um grande problema na vida de muitos. A pessoa, ela acha que isso vai passar, mas não vai, está aqui, ó. As pragas só aumentaram e na vida de algumas pessoas, as pragas só têm aumentado. E talvez seja o seu caso. Talvez as pragas na tua vida só tenham aumentado. Os problemas só estão aumentando, só estão crescendo. Mas por quê? Porque o teu coração continua duro, obstinado. Deus fala, mas você não atende, não ouve, ignora. Para aí agora. Não faça como o Faraó. Aí, ó, precisava ter o filho dele morto, chegar nesse ponto de ter tantos mortos num único dia, na casa dele, no país inteiro. Você sabe o que é em cada casa de um país tem um morto no mesmo dia, na mesma hora? Precisava chegar num nível tão extremo de sofrimento para poder obedecer a Deus e ainda pedir uma bênção para a vida dele, para ceder para aquilo que Deus estava pedindo? Não, né? Não precisava, mas algumas pessoas, só quando não tem mais o que fazer, quando já, sabe, já foi ao nível máximo de dor, sofrimento, aflição, é que a pessoa para se render a Deus. Então, se as pragas têm aumentado na tua vida, se os problemas estão crescendo, você vê que as coisas estão caminhando para uma direção cada vez pior, isso não vai cessar se você não buscar a Deus. As pragas só cessaram porque ele cedeu para Deus. Se ele tivesse cedido antes, não precisaria ter chegado a uma situação dessa. Por que ele não cedeu lá quando o Nilo se transformou em sangue, ou na praga das rãs, dos piolhos? Não, já tinha vivido tanta coisa terrível. Por que ele não cedeu? Porque foi cabeça dura, agiu de forma estúpida. E talvez você já teve tantas oportunidades para ceder para o Senhor, para entender. Você não vai vencer longe de Deus, não adianta insistir. Não adianta. Você não vai conseguir vencer longe de Deus. As coisas não vão dar certo longe de Deus. Então, decida aí hoje, que a partir de agora, de hoje, você vai se voltar para o Senhor. Para que as pragas parem, cessem, para que os problemas e todas essas aflições cessem, as quais estão crescendo, como foi aqui no caso das pragas, só aumentando e aumentando. Deus ama você, tem um propósito lindo na tua vida, certamente, mas é você se voltando para Ele. Amém? Se você crer, desejar, quiser orar comigo, coloca um copo com água, um azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, aí junto da TV, com você. Se você crer, eu volto já para nós orarmos. Dona Fernanda, o que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, são muitas coisas, sim. Mas esse testemunho especificamente começa, na verdade, de uma decisão que eu tomei. Foi direção de Deus mesmo. E dessa decisão eu estou colhendo até hoje, né? Que foi de entrar num estágio que eu tinha sido selecionado, né? E de primeira eu neguei, eu falei que eu não queria, mas Deus me impulsionou, eu fui lá, aceitei. Desse estágio, acabou, para resumir, saindo o meu primeiro emprego, né? Então, eu nem tinha me formado ainda, eu consegui esse emprego, só que ele era temporário.
Então, no período de dezembro até meados de fevereiro, mais ou menos, eu trabalhei lá. E eu sabia, Deus me deu essa certeza, que de lá ia sair uma vitória, que eu ia ter esse emprego fixo. Né? Não sabia como, até as pessoas viraram para mim e falaram assim, mas você tem certeza que disso vai ser alguma coisa? Eu falei, eu não sei como, eu não sei se vai ser aqui que vai criar uma vaga, se daqui vai sair outro lugar, eu sei que desse emprego vai sair uma bênção muito grande. E fui, né, essas pessoas nem acreditando em mim, já olhando para mim falando, você está sonhando até demais, né? Não é assim a vida de recém-formada. E eu continuei acreditando, confiando em Deus. E até então, sem nenhuma resposta, quando deu nas duas últimas semanas, mais ou menos, a líder do local que eu estava veio para mim e falou assim, Fernanda, eu estou abrindo uma academia e eu estou precisando de uma nutricionista, eu quero que você vá trabalhar comigo. E de lá, assim, aí você fala, mas é porque você estava lá? Não, porque por lá passam cerca de 12 a 16 nutricionistas por ano. E ela tem o contato de todos, porque ela que liderava. Então, não era porque eu estava lá, mas é por Deus mesmo, não era porque eu era mais competente, nada disso. É a diferença que Deus faz na vida das pessoas, né? Acabou esse trabalho, eu já entrei nessa academia, né? E lá ela só me avisou assim, vai ter mais uma nutricionista lá, que já está lá uns 3 meses, né? E mais uma pessoa. Eu falei, amém. E eu nunca fui boa assim para falar, ter ousadia assim, né? Mas na primeira reunião já fui pedindo para Deus me capacitar para falar, né? E acabou que nenhuma das nutricionistas na reunião conseguia falar, só eu falava, então as decisões acabou saindo tudo para mim. E nisso o dono acabou me vendo com bons olhos, ele acabou gostando bastante de mim, né? E como tinham 3 nutricionistas, eles falaram assim, vamos dividir os dias, né? Cada uma fica num. As opções são segunda, quarta e sexta. Eu falei, bom, segunda e quarta eu vou perder o culto, eu não quero. Eu falei, então eu vou pegar sexta-feira. Aí ele falou assim, foi o seguinte, sexta-feira é o pior dia, não tem ninguém na academia, né? Segunda-feira é o melhor, então você provavelmente vai sair prejudicada disso. Eu falei, não tem problema, às vezes perder o culto eu não vou, né? Já que eu estou podendo escolher, né, priorizar a Deus. Aconteceu que passado um tempinho, eu comecei a atender, as outras duas que estavam nos melhores dias não atendiam ninguém, né? Pela academia, a menina que estava lá 3 meses não atendia ninguém, né? Ela falou assim, ela chegou a ficar até brava comigo. Teve um caso de uma parceria que a gente foi fazer. Ela me mandou um e-mail falando que dia que você pode ir, na segunda e na terça. Eu falei, segunda eu não vou porque eu tenho culto, eu posso ir na terça-feira. Ela, não, beleza, terça-feira e tal. Depois ela chega e falou assim, a gente vai na segunda-feira. Se você não puder ir, não tem problema. Eu falei, tá bom, eu não vou, né? Eu falei, eu vou pro culto. Eu orei a Deus nessa hora, eu falei, Deus, ela tá tentando me prejudicar, mas isso não vai dar certo, porque eu não estou deixando de ir nessa reunião porque eu estou preguiçosa, não estou a fim de ir, mas porque eu quero ir para o culto, né? Chegou lá, minha amiga me mandou mensagem, ela falou, graças a Deus que você não veio, porque o lugar é péssimo, não dá para fazer parceria nenhuma, então você só ia perder tempo vindo aqui, né? Aí Deus já justificou, né, ali. Essa menina acabou saindo de lá, ainda saiu com uma imagem meio queimada, porque ela desacreditou totalmente da profissão e foi para outra. O pessoal, ela saiu assim, estou saindo na segunda-feira, na sexta avisou, então ela saiu com uma imagem muito queimada. Depois disso, a outra nutricionista também acabou saindo, eu fiquei sozinha lá. Entrou uma outra nutricionista, mas também não fez diferença nenhuma, porque eu continuei atendendo, ainda peguei os dias melhores, né? Então Deus vai justificando dia após dia, vai mostrando a diferença, né, entre o justo e o ímpio. Está sendo uma vitória atrás da outra. E numa das palestras que a gente deu lá, né, para divulgar o trabalho da nutrição, ainda estávamos nós 3, e a gente deu a palestra, tudo, e as alunas viraram e falaram assim, mas a gente não quer passar pela academia, a gente quer passar em home care, né, que seria a gente indo até a casa da pessoa para atender. A gente deixou os contatos, daí por um mês, mais ou menos, 1 mês e meio, nada de resposta. E eu fiquei tranquila, sempre esperando em Deus. Deus me ensinou a ficar tranquila mesmo, confiar nele, e foi assim que eu fiquei. Passado esse tempo, uma das alunas entrou em contato comigo, perguntando como seria a consulta. Eu expliquei tudo para ela e acabou aí, né? Deu também acho que mais 2 semanas, ela não dava mais sinal de vida. E eu continuei tranquila, confiando, né? Quando deu essas 2 semanas, ela virou para mim, ela fez assim, Fê, é o seguinte, eu quero passar em consulta, mas eu vou fazer diferente, eu abri um salão e eu quero que você vá trabalhar comigo. Como é perto, a gente vai organizar os horários, para você ficar nos 2 lugares, né? Porque eu não quero te prejudicar, mas eu também já tenho cliente aqui querendo, porque eu já divulguei o trabalho, e eu quero que você venha aqui fazer a reunião comigo. Eu falei, tudo bem, né? Quando eu fui lá na reunião, ela falou assim, olha, eu te escolhi porque das 3 você tinha uma diferença,
né? Você foi a mais diferente delas, foi a que eu mais gostei, então foi por isso que eu te escolhi, né? Aí eu falei, poxa, mais uma vez, né? Deus agindo, porque não é competência, não é nada assim, além do que Deus agindo na sua vida. A gente tem que fazer o nosso trabalho, tô lutando, porque ainda está no começo, a gente tem que criar clientela, tem que fazer a nossa parte, divulgar, mas Deus é quem faz a diferença. É importante ressaltar que toda essa diferença veio através da fidelidade da senhora em dízimos e ofertas, não é isso? Foi sempre, sempre. Até tem muita gente que critica, e eu já ouvi, né? Mas faz muita diferença, não tem como. E desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre pedi a Deus que eu queria fazer a diferença, eu queria investir mais na obra, queria emprestar, e é assim que tem sido. Toda vez eu consigo investir, consigo ter mais para mim, nunca me falta, nunca falta. Puxa por cabeça. Amém, cada vez mais. Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui, representam hoje para a senhora? É a minha vida. Eu não vou nem resumir em mudança de vida, mas é vida mesmo, porque se você não tem vida, você não tem essa palavra, você não tem a vida que você tem hoje. Não é só mudança, é uma transformação completa. Para essa pessoa que nos assiste nesse momento, independente da situação, um problema financeiro que talvez ela tenha vivido, se ela vier beber desse espírito, manifestar essa fé viva, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje? Vai, se ela for fiel, se ela confiar, não desistir, ela vai viver todos os milagres que ela quer, porque não tem situação difícil, você pode estar abaixo do fundo do poço, mas Deus te coloca em honra se você é fiel a Ele. Hoje feliz. Amém, muito feliz. 7º jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. 7º jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração. Ó Deus de Israel, visita esta vida, que o Senhor ama, busca, tem planos, tem uma obra poderosa, um propósito certamente grande, quer salvar, quer libertar, não tem prazer nenhum em ver a dor e o sofrimento dela, quer salvá-la e resgatá-la, quer que ela viva suas promessas. O desejo do seu coração é que a vida dela seja abençoada. Tenho certeza disso. Mas talvez ela tenha resistido e tem mantido, meu Pai, uma posição endurecida. Tem enrijecido para o Senhor. Tem resistido numa posição contrária, num sistema antigo, numa vida que o Senhor não se agrada. O Senhor busca por ela, quer salvá-la, tem chamado por ela. Mas ela tem agido de forma obstinada, dura, rebelde, não dá ouvidos, não atende ao teu chamado. Cobre ela com teu sangue, Senhor. Cobre ela com teu sangue, Deus de Israel. Deus, eu peço, faça uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa. Faça, Deus, que hoje ela entenda exatamente o que o Senhor está falando com ela. E que ela decida, a partir desse dia, se render ao Senhor e não resistir mais numa postura contrária ao que o Senhor espera dela. Deus ajuda ela a entender. Que ela se volte para o Senhor agora. Para a bênção dela e para a glória do teu nome. Ó Deus de Israel. Que tudo que tem amarrado a vida dela, hoje caia por terra.
E que ela entenda que a atitude mais sábia, inteligente, é dar crédito à sua voz, meu Pai. É ouvir a sua voz, Santo de Israel. Ajuda ela a te ouvir, ajuda ela a entender. As pragas têm aumentado na vida dela. A dor tem aumentado. Os problemas só crescem. E é porque ela precisa atender ao seu chamado, dar ouvidos à sua voz, chegar onde o Senhor quer. Então as coisas vão acontecer, a bênção vai, as bênçãos serão derramadas sobre a vida dela, mas ela estando no Senhor, não longe do Senhor. Então, meu Pai, que hoje ela entenda e se volte para o Senhor, para que a vida dela seja abençoada e o teu nome glorificado. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV ou nas mãos dessa pessoa, junto da TV, e determino vitórias, livramentos, respostas, mudanças, aquilo que ela está buscando, restauração, restituição. Eu concordo com todas as orações e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Visita todos, meu Pai. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, abençoadas e prosperadas. Porque elas têm financiado a tua obra, Senhor amado. Desperta, meu Pai, mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Prospera o teu povo, Senhor, e abençoa. É o que eu peço e agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Se quiser ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 15 horas, com o jejum, abrindo o jejum da restauração. Vem buscar a Deus. Vamos, é tempo de buscar. É necessário. Se aproxime de Deus e você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Esteja entre nós. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Se volte para Deus. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. 7º jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. 7º jejum do propósito de fé dos 52 dias.